A paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Gostaria de fazer uns pequenos comentários sobre a nossa célula desta primeira semana do mês de maio. Amém? Gostaria de cumprimentar aqui em especial o irmão Henrique e Poliana, Ricardo e Charlene, Luciana e Devaí, também irmã Lenita e família. Amém? Que compõem ali a minha célula. O Senhor Cristo Jesus continue abençoando-os ricamente. Amém? Em nome do Senhor Jesus. O nosso tema da nossa célula nessa primeira semana de maio é o cuidado com os maus hábitos. Né? É um tema assim que não é um tema particular, né? É um tema que se dirige a todos, não é mesmo? Né? Porque todos nós temos os nossos hábitos, né? E aquele que devemos ter muito cuidado é com aqueles que são maus hábitos, né? Aqueles que vai nos trazer consequências, não é mesmo? E eu não gostaria de demorar muito pelo fato de não estendermos muito o vídeo. Então, vou tentar ser muito rápido aqui, amém? Mas que em nome do Senhor Jesus possamos tirar a essência daquilo que a lição nos traz, amém? E se a lição ela tem a ver com a palavra do Senhor, com certeza iremos aprender um pouquinho mais, né? Porque não é de nós mesmos, é da palavra do Senhor, né? Que estamos aqui aprendendo, amém? Então, o tema é o cuidado com os maus hábitos. E o nosso texto base está em Mateus, capítulo 5, versículo 29 a 30, que diz assim: Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta-a, atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Amém? Então aqui já podemos ter uma noção aqui muito grande que nos traz a ideia de quê? De valores, não é mesmo? Ou seja, se damos mais valor à presença de Deus, damos mais valor, né? Aqui fala diretamente a salvação, né? Se damos mais valor à salvação, e aqui dá um exemplo muito, que mexe muito conosco, um exemplo físico, né? Do teu olho, né? Ou do membro ali do teu corpo. Se ele está te atrapalhando, você deve, assim como diz o Senhor Jesus aqui, você deve tirá-lo de ti, porque ele está te atrapalhando, né? Esse é o primeiro entendimento, vou dizer assim, entendimento rápido, né? Mas essa palavra não é somente isto. Essa palavra tem muitas revelações aqui na qual iremos discorrer, amém? Então, eu vou fazer de uma forma acompanhando, da forma que aqui dentro da nossa lição, de uma forma que a gente tem costume de fazer. Então, esse é o nosso texto base, na qual acabamos de ler, Mateus 5, 29 a 30. E dentro da nossa lição nós temos, né, algumas partes, que é a exposição do texto, discussão, objetivo, contexto, conclusão e aplicação. Então, iremos aqui na exposição do texto, né, eu vou tentar ler para detalharmos e tirarmos a essência aqui do nosso estudo, amém? Então, nossa exposição do texto, aliás, diz assim: Jesus mostrou que a natureza do pecado não está fora do homem, mas dentro dele, e que devemos desenvolver nosso caráter de modo que venhamos a abominar o pecado. Então aqui falou um pouco de que nós já aprendemos nas lições anteriores, né?
E que é isso, né? Como devemos desenvolver o nosso caráter e, e como isso venha resultar em abominar o pecado, né? Ou seja, conhecendo a vontade de Deus, né? Conhecendo aquilo que Cristo tem para nós, a gente entende que esse é o resultado. Quanto mais nos acheguemos ao Senhor, né? A gente vê que o pecado ele vai se afastando. A gente vai abominando esse pecado, a gente vai condenando esse pecado, porque a gente não quer aquilo que o Senhor também não quer para nossas vidas, não é mesmo? Ou seja, ali um dos exemplos ali voltando bem um pouquinho atrás, é sermos o sal da terra, sermos também a luz do mundo, não é mesmo? Então, assim, ali as formas que o Senhor representa aquilo que Ele quer de nós, não é mesmo? Né? Sejamos pessoas equilibradas, sejamos pessoas que levemos luz, né? Que sejamos pessoas que tenhamos amor ao próximo, não é mesmo? E com isso tudo o Senhor Ele nos ajuda, né? A sermos desta forma, não é mesmo? Glória a Deus. Então aqui, apenas para não demorarmos muito, para entrarmos realmente, de fato, no nosso tema. Então aqui diz que agora, ou seja, continuando aqui, ó, agora ele lança luz sobre a necessidade de abandonarmos o pecado, né? Ou seja, aqui vai falar da natureza que temos, né? Ainda enquanto ainda não fomos, né, glorificados, amém? Ou melhor, né, enquanto estamos aqui e o Senhor não veio, não fomos glorificados, ainda temos essa natureza de pecado, né? Ou enquanto, né, ainda não partimos deste mundo e estivermos ali, né, esperando, né, a segunda vinda de Cristo, ainda, ou seja, enquanto estamos vivos sobre essa terra, temos a natureza do pecado. Ah, mas pode dizer, mas eu não me converti? Sim, amém. Eu converti sim, né? Mas a natureza do pecado ainda continua, né? E esse é um desafio que há em nós, de a todo dia, né, lutarmos contra essa natureza. Mas existe uma grande diferença entre lutarmos só, né, e lutarmos com a presença de Deus em nossa vida. Por quê? Porque Ele nos ajuda, né? Então, podemos dizer que o apóstolo Paulo ali fala que Ele nos ajuda em todas as nossas tribulações, não é mesmo? Então, assim, e a presença de Deus, do Espírito Santo em nossa vida, sim, faz toda a diferença, né? Para que possamos estarmos caminhando, né, na presença do Senhor, né? E reconhecendo a vontade do Senhor nas nossas vidas. Ou seja, né, Cristo, Ele pagou um alto preço? Sim, pagou um alto preço por nós. Ah, e está tudo pago? Está tudo pago, amém, está tudo pago. Mas é meio que, se formos falarmos na prática, Deus, acerca de uma vida cristã, né? Nos passos da palavra, é a cada dia que vamos crescendo, né? Porque vamos conhecendo a palavra, vamos nos alimentando dessa palavra viva, né? A cada dia. E como Cristo falou que Ele é o próprio alimento, né? Ele é o próprio pão, né? Então Ele nos sustenta a cada dia. Com isso vamos aprendendo a ficar mais na presença do Senhor. Vamos aprendendo que a vontade do Senhor sobre nossas vidas, né? E a natureza do pecado vamos deixando de lado a cada dia mais e mais e vamos nos apegando naquilo que é a vontade do Senhor para nós. Então, como eu ia dizer, o Senhor, um exemplo prático, eu ia dizer, o Senhor, ele não nos dá exatamente o peixe, né? Em relação à nossa vida, em relação ao nosso modo de viver, mas Ele nos dá a vara, né? Ele nos ensina a pescar. E o que eu quero dizer com isso, né? Que
o Senhor ele nos ensina a ficar longe do pecado, né? A sua palavra nos ensina a como devemos fazer, né, para alcançarmos em Deus, né, essa capacidade de deixarmos a natureza do pecado, né, a cada dia. A cada dia vamos aperfeiçoar a nossa pescaria. Amém? E vamos aprendendo a deixar o pecado. Vamos aprendendo que o Senhor, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E se o Senhor abomina o pecado, eu também quero, a cada dia, abominar o pecado. Eu não quero mais o pecado sobre a minha vida. Eu não quero mais o domínio do pecado sobre a minha vida. E por isso, a vontade do Senhor vai se completando e a plenitude, né, da presença de Deus vai se completando na minha vida. Amém? E acompanhando aqui ainda a nossa exposição de texto, diz assim, nessa passagem, no Evangelho de Mateus, Jesus quer ensinar que se existe algo que seja precioso, valioso e de grande importância para o cristão, mas isso o faz tropeçar e pecar, o melhor a ser feito é se desfazer desse algo. Jesus exalta a importância de uma vida em santidade. Então aqui, como eu disse, é muito mais do que apenas, né, arrancar o teu olho, arrancar, né, um membro do teu corpo. Nos leva a pensar que o nosso olho tem muito valor para nós, não é mesmo? Os membros do nosso corpo têm muito valor para nós. Mas é só isso que tem muito valor para nós? Será que algo físico, que eu tenho como propriedade, né? Um objeto, uma casa, né? Até mesmo um filho ou qualquer outra coisa que você tenha no teu coração, né? Que pode ser, né, mais valioso do que Deus sobre a sua vida, não é mesmo? Aí, o que acontece? Onde está o coração do homem, né? Onde está o tesouro do homem, aliás? Ele também estará o teu coração. Então, isso é um aprendizado para nós. Não quer dizer que você tem que pegar suas coisas e jogar fora, que você tem que pegar suas coisas e dar para os outros, ou levar até a igreja, né? Toma aqui tudo, pastor, que isso aqui é muito valioso para mim, eu acho que está atrapalhando. Não, não é exatamente isso. Aqui, Deus está falando daquilo que é valioso para você. E eu posso dizer que aquilo que tem muito valor para você ocupa um espaço no teu coração e você tem isso como Deus. E se nós temos algo de muito valor e que esse algo ocupa o valor de Deus no nosso coração, isso entra totalmente, né, naquilo que o Senhor está falando, né? Temos que aprender a nos recolocar, né? Nos entender, aliás, a passarmos a entender que o espaço que Deus tem em nosso coração, né, é o espaço privilegiado, é o espaço que somente Deus pode preencher. Então, o que nos ensina aqui, se tem algo muito importante para nós. E aqui também nos remete a muitas outras coisas, não é mesmo? Então, é proibido eu ter riquezas, né? Não. É proibido eu ter uma família, ter filhos abençoados, né? Ter meu carro, ter minha casa, ter a esposa ter o seu esposo, o esposo ter a sua esposa, né? Amando-se. Será que isso é errado? Não. Até porque o Senhor, Ele abençoa a família, o Senhor, Ele abençoa os seus bens, né? O Senhor falou que comereis o melhor dessa terra, mas se ouvir ao Senhor, né? Então, tudo começa pelo princípio da forma que fazemos, da forma que valorizamos, né, aquilo que está dentro do nosso coração, aquilo que está na nossa vida. Será que onde tenho, né, colocado os meus olhos, né, será que onde eu tenho colocado os meus olhos tem me trazido coisas boas ou coisas ruins? Não é mesmo? Porque às vezes onde meus olhos procuram,
né? Às vezes aquilo é algo de muito valor para mim, né? Mas será que tem te trazido benefício quanto à salvação, quanto à presença de Deus? E onde eu quero chegar com todos esses exemplos, né? Será onde eu tenho tocado, onde eu tenho pisado, onde eu tenho ido? E o que minha mente tem ocupado? Será que eu tenho ocupado a minha mente, né? Mais com as coisas de Deus ou com as coisas do mundo, né? Às vezes eu estou sendo um pouco até muito radical, mas é isso mesmo, porque tudo o que a gente vive se resulta em algo, naquilo que estamos dando valor ou não é mesmo? Quem sabe, e é muito fácil identificar, né, aquilo que eu estou dando valor e aquilo que eu não estou dando valor. É só somente pensarmos assim, eu faria tudo pelo quê? Ou para o quê? Né? Eu faria tudo para estar em um lugar? Eu faria tudo para ter este, este algo? Né? Eu faria tudo para não ficar fora da presença de Deus. E saiba, irmãos, que é, se fosse uma conclusão, que agora poderíamos até dizer que vale sim, vale tudo para ficarmos na presença do Senhor, né? Vale tudo para ficarmos na presença do Senhor e nada mais. E se isso fizermos, né? Diz a palavra do Senhor que realmente, pelo princípio, será acrescentado, né? Aquilo que almejamos, mas o que devemos buscar primeiro é a presença do Senhor. Amém? Na discussão desculpa, na discussão aqui do nosso estudo, né? Passando pela exposição, vamos para a discussão, diz assim: você tem consciência de que a sua natureza humana é pecadora? Muito interessante, porque se sabermos que a nossa natureza ela é pecadora, né? Aí teremos um certo cuidado, né? Porque muitas das vezes pensamos assim, sou crente, né? Eu conheço a palavra, né? E tal, e nada vai me atingir. E não é bem assim, né? O mais alto nível que você pode chegar ali, na presença de Deus, vamos colocarmos assim, para que possamos entender, né? Não estou falando aqui de ser pastores, de ser levitas, de ser, não, mas na presença de Deus, você está no alto ali, na intimidade com Deus, não é mesmo? Mas mesmo assim você pode cair, né? Então, por que isso acontece? Por causa da natureza pecaminosa. O grande exemplo, aliás, que temos aí foi Davi, né? Que mesmo ali ter sido escolhido por Deus, mesmo sendo uma pessoa que estava ali na presença de Deus, ele se adulterou ali, né? E o grande pecado dele foi adultério, mas o que levou ele a fazer isso foi a sua natureza pecaminosa, né? Ele, por mais que ele fosse uma pessoa escolhida, né? Fosse um rei, fosse uma pessoa que Deus o capacitou com grande valentia, né? Para que ele fosse rei. Ele foi ungido a rei, né? E foi o primeiro rei ali que foi, né, segundo o coração de Deus. Primeiro o rei de Israel foi Saul, e ele sendo o segundo rei, mas foi um rei segundo o coração de Deus. Mas mesmo assim ele pecou, né? Ele teve um pecado ali de adultério, porque ele tinha sua natureza pecaminosa. E isso o levou a muitas consequências, né? Até o restante da sua vida. Podemos dizer assim que teve consequências por causa desse pecado. E porque o pecado traz consequências, mesmo depois de perdoado. Então, ele poderia ter evitado, né, esse pecado? Poderia ter evitado, sim. Poderia ter evitado, né?
Se ele tivesse guardado os seus olhos, ele poderia ter evitado esse pecado. Com certeza, né? Mas sabemos na história que não foi bem assim, né? Ele deu lugar à sua natureza pecaminosa. Ele veio a pecar. Então, que cada um possa pensar, né? Seja uma pergunta para cada um. Temos consciência desse pecado? Porque se tivermos consciência, podemos ter cuidado. Amém? E na continuação aqui, diz assim, a questão toda gira em torno do cristão compreender o estado em que o seu coração se encontra, para então poder agir como Jesus ensinou. Né? É o que acabamos de falar. Tem que conhecer, né? Tem que se pôr ali a conhecer, saber que essa natureza e saber, né? Saber se conhecer, não é mesmo? Ou seja, saber em que estado se encontra o seu coração, né? Só assim poderá, né, agir como Jesus falou, né? Como Jesus ensinou. Aí aqui, continuando, um ponto de vista inadequado a respeito do pecado, é a grande causa da falta de santidade, né? Para entendermos, vou ler novamente, um ponto de vista inadequado a respeito do pecado é a grande causa da falta de santidade, né? Aqui está dizendo que se temos um ponto de vista errôneo, inadequado do pecado, isso pode ser uma grande causa, é uma grande causa da falta de santidade, né? Ou seja, se a gente pensar que o pecado é algo que não nos traz consequência, por exemplo, né? Ou pensarmos que o pecado o pecado ele não atinge Deus, não vai se sentir triste com isso, por exemplo, né? Em ver nós pecando, né? Ou se a gente pode continuar pecando e Deus vai nos perdoando e perdoando, perdoando. Isso é uma forma inadequada de pensar a respeito do pecado. E se continuarmos com essa, se continuarmos pensando, né, vamos dizer assim, temos um ponto de vista inadequado a respeito do pecado, com certeza irá atingir a nossa santidade, não seremos santos perfeitamente. O que eu quero dizer com isso? Que devemos pensar que o pecado é abominável aos olhos do Senhor. O pecado, Deus não gosta do pecado, né? Deus tolera que pequemos porque Ele nos ama. E se o Senhor nos ama, Ele tolera o nosso pecado, por que continuaremos pecando, irmãos, irmãs, queridos e queridas do Senhor? Não é mesmo? Então, a forma principal aqui que eu posso dizer de pensarmos a respeito do pecado é que, se Deus não gosta do pecado, eu tenho que um dia, né, conseguir no mínimo abominar o pecado, não querer o pecado. E se eu não quero o pecado para mim, também para os outros, né? Mas a minha natureza continua pecaminosa. Sim, continua pecaminosa. Mas, como eu disse, o Senhor, Ele nos dá a vara para a gente pescar, né? Ou seja, Ele nos ensina através da sua palavra, né, que Ele abomina o pecado, né? E se Ele abomina o pecado, nós também iremos abominar o pecado, né? Ou seja, o pecado é transgressão, o pecado é desobediência à palavra do Senhor. Não queremos mais, sabe? E que o pecado da nossa vida possa ser, né? Se viermos a pecar, né? Que sim, possamos pedir o perdão, mas que não seja um pecado intencional, sabe? Que a natureza, mas se dissermos que não temos pecado, aí a gente já pecou, porque a gente já mentiu, mentira é pecado. Então,
Ou seja, se dissermos que não somos mais pecadores, estamos mentindo. Então, o que devemos fazer, né? O que devemos, qual é o correto aqui para nós, né? É reconhecer que somos pecadores, né? E se você já é convertido, né? Saiba que o Senhor, ele abomina o pecado, né? Mas se você pecou, se que você vem assim, né? Chegar diante do Senhor, pedir perdão, né? Vem arrepender, porque o Senhor, ele abomina o pecado. E se o Senhor, ele abomina o pecado, que devemos sim também abominar o pecado. Ah, mas eu fiquei com raiva ali e falei alguma coisa. Não, né? Realmente sim, continuaremos por certo pecando, mas que esse pecado seja sem querer, sabe? O pecado que o cristão pode ter é aquele pecado que veio aqui e pecou, sem querer, né? Não aquele que ele maquina no seu coração, vou fazer dessa forma, vou pecar, porque o coração do crente, né? O coração daquele que é convertido, o coração daquele que está na presença do Senhor, o Senhor, ele nos orienta quando o pecado vem, né? Eu acredito sim que na orientação ali, sim, o Espírito Santo nos orienta sim, naquilo que é certo e naquilo que é errado. Quando vemos aquilo que não é da vontade do Senhor, vimos que aquilo não é certo. Então temos aquela opção, vou seguir em frente, pecar ou não, sabe? Ah, mas foi por falta de força, meu irmão, que eu fiz e tal, amém, mas o Senhor, ele também nos orienta na palavra, que ele também nos fortalece, sabe? E que ele guarda os nossos corações. Então, não tem desculpa, irmãos, não tem. Porque o Senhor, ele nos dá prazer de estar na tua presença, né? E além disso, ele guarda os nossos corações, né? Se estivermos na presença dele, ele é poderoso para guardar os nossos corações, mas tem que haver uma entrega, né? Se há essa entrega, se eu entrego a minha vontade, se eu entrego o meu coração, a vontade do Senhor, ele é perfeita e agradável sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Ele vai fazer a vontade dele sobre a nossa vida e ela é perfeita e ela é o melhor para nós. E isso vai fazer com que a natureza do pecado, né, vai caindo por terra, que a presença do Senhor é cada vez mais forte sobre as nossas vidas. Amém? Continuando aqui, quando o cristão ignora o fato de ser pecador, mesmo se estivesse em pecado, em determinado momento, ele negligencia o poder do pecado e ignora o perigo, né? Aquilo que falamos. Se, é, é, se a gente ignorarmos, né, o fato de sermos pecadores, estaremos correndo um certo perigo, né? Quando assumimos somos pecadores, estamos tendo o cuidado. Que cuidado é esse? É o cuidado para que a vontade do Senhor venha se completar, venha ser completa, cada dia plena sobre as nossas vidas. Amém? Objetivo aqui. Observe que o ensino revela, repetindo, observe que o ensino revela que não importa o que ou quem venha a se impor entre o crente e o Senhor. Mas, se for prejudicial, deve ser eliminado antes que seja prejudicial à alma do crente. Ou seja, o que falamos até mesmo no início, né? Não importa, e aqui estamos falando que não importa o que vai estar entre o crente e o Senhor. É uma atitude? É uma escolha? Né? É um programa, né, que eu assisto, que pela palavra do Senhor ele é ilícito? Não é mesmo? É algo que eu estou
que eu estou olhando, é algo que não é uma paixão que está no meu coração, né? Algo do mundo mesmo. O que está entre nós e o Senhor, que está atrapalhando a nossa comunhão com Deus, que está atrapalhando a nossa comunhão com Cristo? É o quê? Não é mesmo? Possamos fazer essa pergunta para nós nessa noite. Ou nesse dia, não importa o momento que você está vendo esse vídeo. Não importa o que, mas se aquilo que está entre nós e o Senhor, isso com certeza conseguimos identificar. Mas se isso atrapalha, né, como diz aqui, ou seja, é prejudicial, né? É prejudicial, deve ser, ou seja, prejudicial à nossa comunhão com Cristo, deve ser eliminado. Deve ser eliminado. Antes que também seja prejudicial à nossa alma, né? Ou seja, isso pode trazer algo muito, muito ruim, né? Que se chega até a nossa alma, está falando de quê, né? Nossa alma não só é a estrutura emocional para vivermos, mas também é que estará ali ou para a salvação, né? Ou para a glória, né? Ali com Cristo, ou melhor, ou para ser galardoado, né? Ali com Cristo, ser salva ou ser condenada, né? Isso pode ser a diferença entre sermos salvos ou não, ou irmos para o inferno. Então que possamos sim identificarmos o que tem atrapalhado a nossa vida com Cristo, o que tem atrapalhado a nossa comunhão com o Senhor, né? Será a nossa falta de tempo? Ou será algo até mesmo mais simples, né? E muitas vezes o simples não é algo fácil, né? Não é algo fácil, mas é algo que devemos eliminar. E se Cristo falou que temos que eliminar, é porque é algo que está em nossas mãos, né? Que possamos começar, assim, viver o direcionamento da nossa vida, que possamos tomar as rédeas da nossa vida. Nós temos as escolhas, né? Se Cristo falou, arranca, tira, é que muitas das vezes é algo que não queremos tirar, muitas das vezes é algo que não queremos abandonar, mas o abandonar esse algo representa a nossa comunhão plena com o Senhor, né?